Olá, pessoal. Eu quero responder uma pergunta que várias pessoas já fizeram. Eu acho que eu já falei sobre, mas eu vou falar novamente. Que muitas pessoas perguntam se podem estudar o tema antes de fazer a redação. E pode sim, pessoal, porque vocês estão em casa e vocês estão no momento de estudar. Então pega o tema, pesquise sobre o tema, estude um pouco, veja vídeos no YouTube, sabe? Colete dados, colete citações, coisas relacionadas ao tema que você pode citar. E aí, então, você faz a redação. Porque na hora você não vai ter internet, mas você já vai ter esse embarque, né, de conhecimentos que você vai levar junto com você no dia da prova. E isso me ajudou, e com certeza ajudou já muitas pessoas que tiraram mais de 900 e pode ajudar vocês também. Bom, hoje eu vou. Essa redação é uma redação simples, tá? Que eu fiz no mês 10 do ano passado, um mês antes ainda do Enem, mas ainda eu achei simples assim. Mas assim, o suficiente para você chegar a 900, porque tem tudo que pede as competências, sabe? Os conectivos, citação, argumento, enfim, a proposta de intervenção com 5 elementos. Então, vamos lá. O tema é a questão do saneamento básico no Brasil. O que é o saneamento básico, né? É um conjunto de ações preventivas, né, que o governo deve fornecer para que nós tenhamos uma vida saudável, né, uma qualidade de vida, que é o provimento de água potável, o tratamento de esgotos, coleta de lixo, entre outros. E aqui, então a gente para pensar, a questão do saneamento básico no Brasil. São todos os bairros, todas as cidades, todos os lugares que é tudo bonitinho, perfeito, limpo e as pessoas têm saúde? Não. Então aqui já tem um problema que a gente vai argumentar, porque a gente tem que arrumar um problema, né? Então, o que é isso aqui? Isso aqui, muita gente chama brainstorm, que é chuva de ideias. Que é assim, você lê o tema, no caso, no dia do Enem, leu os textos motivadores. E tudo que vier na sua cabeça, você já escreve no papel, tudo. Então, o que eu pensei? Se é um problema que pode ser um problema governamental, né? Negligência governamental. Então, eu já posso colocar isso aqui como o meu primeiro argumento. E o que eu poderia colocar? Claro, a citação de Betinho sobre cidadania. Como eu falei, dá para colocar em vários temas. Uma alusão histórica que veio também na cabeça, que você pode que eu pude fazer essa analogia. Foi o quê? A questão da peste negra. Que nós sabemos, tá, pessoal? Que é um termo pejorativo. Na verdade, se chama peste bubônica. Que ficou conhecido dessa forma quando houve essa pandemia na Idade Média, então 1300 e bolinha. Então, eu coloquei de acordo como ficou historicamente conhecido, mas eu coloquei até entre aspas. Mas, no dia a dia, a gente chama de peste bubônica, tá? O que veio também na cabeça, a Constituição Federal, o artigo 196, que fala sobre saúde. Eu poderia ter colocado que consta saúde a todos, entretanto, né, não é bem assim, porque em muitos lugares ainda do Brasil não tem, né, o fornecimento desse saneamento básico de fato e etc. Que eu pensei também, só que o meu segundo argumento? A inércia dos cidadãos. Como assim? A inércia, a não ação, a falta de ação dos cidadãos em reivindicar seus direitos, ou seja, o fato dos cidadãos não fazerem nada para lutar sobre os seus direitos, pelos seus direitos, né? Então é isso. Então eu já pensei, não vou nem usar a Constituição Federal, porque eu vou escolher essa alusão histórica para a introdução, para o começo, a primeira linha. Para vocês verem como é legal estudar a Constituição, porque é uma opção a mais. Então vai ser isso, o primeiro argumento, negligência governamental com a citação de Betinho, e a segunda, a inércia dos cidadãos com a citação de Platão. Gente, o que eu fiz aqui? Minha introdução, meu primeiro conhecimento de outra área vai ser uma alusão histórica, e do primeiro desenvolvimento do segundo, uma citação de filósofo ou sociólogo. Olha, o que é legal você diversificar o conhecimento das áreas, sabe? Das várias áreas. O que eu fiz aqui? Uma alusão histórica legal, uma citação de sociólogo legal e outra citação de filósofo. Não é muito legal fazer assim, tá? Vamos supor que eu estou no Enem e eu tenho os textos motivadores e eu tenho dados estatísticos. Então, eu, na hora, faria de outra forma, sei lá, o segundo desenvolvimento. Extrairia um dado do texto motivador, tá? Porque é bom você diversificar os conhecimentos das várias áreas e não colocar só filme ou só citação de filósofo ou só alusão histórica, ok? Gente, isso aqui é uma forma legal de fazer, que é você colocar causa-solução, causa-consequência. E aí o que você vai pensar? O que causa
o saneamento básico, a falta do saneamento básico no caso, né? Pode ser a negligência governamental. E a solução? O poder público investir mais no saneamento básico, exemplo. Então aqui você já tem o argumento e a proposta de intervenção que você vai fazer na sua conclusão. Isso já ajuda você a organizar o texto e não fugir do tema, né? E não fugir do que você quer dizer, do que você tem que dizer. Mas a verdade é que no Enem eu não fiz isso aqui, tá? De causa e solução. É muito bom fazer, né? Quem quiser. Mas eu fiz assim, eu li o tema, já coloquei tudo que veio na cabeça. Realmente eu escrevi coisas que eu nem usei. E aí, depois disso aqui, eu já vim para isso que eu vou mostrar para vocês agora. Eu já vim para essa colinha aqui, tá? Que é o quê? Como eu sempre fiz. Em todas as redações que eu fiz em casa ano passado e no dia do Enem, na hora do Enem, eu fiz dessa forma. Coloquei o I para indicar introdução, D1, desenvolvimento 1, D2, desenvolvimento 2 e C de conclusão. E aí eu fazia um resumo do resumo, sabe? Escrevia bem assim pequenininho, pouquinhas coisas, o que eu iria falar, o que eu iria escrever em cada parágrafo. Aí, isso já ajudava muito a você se organizar e assim, exemplo, é que eu pensava, se eu não fizesse isso, eu iria direto pro rascunho, mesmo sendo rascunho, eu poderia mudar de ideia, aí eu iria ter que riscar, não iria ter mais espaço, então isso me ajudou bastante. Eu fiz assim, exemplo, peste negra, aí eu vou explicar brevemente o que foi, e aí eu vou colocar um conectivo assim, analogicamente, ou poderia ser de maneira análoga, ou seja, fazendo uma analogia, uma comparação do que eu coloquei, da alusão histórica, com o contexto do Brasil atualmente. E aí eu vou colocar a negligência governamental como o meu primeiro desenvolvimento e a inércia dos cidadãos em reivindicar seus direitos, como segundo argumento. E aí no D1 eu vou falar então, como eu disse aqui, ó, pera que desfocou. Como eu disse aqui que eu iria primeiro falar sobre negligência governamental, vai ser isso, no primeiro desenvolvimento, e eu vou colocar a citação de Betinho. E no segundo aqui eu digo da inércia, então eu vou colocar do silêncio dos cidadãos e a citação de Platão. Aqui a conclusão eu fiz em outro papel, o rascunho. Aqui, gente, então, basicamente é isso aqui, C de conclusão. Aqui, então, eu coloquei minha primeira proposta de intervenção, tá? E aqui eu escrevo assim, sabe? Eu até coloquei na segunda proposta, eu coloquei por meio, e na primeira por meio também. Aí eu, para não ficar repetido, risquei, coloquei por intermédio. Aqui eu coloquei regiões, sendo que aqui... Cadê, gente? Socorro. Aqui. Também coloquei regiões, aí eu percebi, para não repetir palavra, eu risquei, coloquei locais. E assim, a gente vai estar sempre riscando, sempre colocando algo a mais, por isso que é bom fazer o rascunho direitinho. Aí aqui, ó, esse aqui é o final do meu primeiro desenvolvimento. Aí eu coloquei até aqui, ó. Houvesse uma intervenção estatal. Aí eu até lembrei, falei, não, melhor colocar uma possível intervenção estatal, assim. Então a gente vai sempre mudando, e é dessa forma que eu fiz. Então, essa folha está errada, porque depois do 14 volta pro 10. Então, na verdade, o 25 é o 30, então 30 linhas mesmo. E é isso. Bom, vamos lá. A peste negra foi uma pandemia na Europa medieval, ocorrida devido às más condições sanitárias que foram, fiquei empolgada aqui, esqueci de colocar a palavra, que foram prejudiciais à saúde, causando milhares de mortes na época. Pronto, já que já está explicado brevemente 2 linhas o que foi a peste negra. E a gente vem aqui, analogicamente, vírgula. Apesar dos avanços tecnológicos e científicos, ainda há uma parcela, não generalizando, da população que vive em situação devastadora pela ausência de saneamento básico no Brasil. Por isso, é necessário debater os motivos do impasse, a saber, a negligência governamental e a inércia dos cidadãos em reivindicar seus direitos. Gente, dá pra fazer dessa forma aqui também, a saber, e aí colocar os seus dois argumentos, tá? No dia do Enem eu fiz, pelos quais circulam tanto nananã quanto nananã, mas pode fazer dessa forma aqui ou de qualquer outra forma, tá bom? Então é isso, já temos aqui o conhecimento de outra área, fizemos analogia, explicitamos o tema, colocamos 2 argumentos, é isso, vamos lá. Primeiro, é notório que o Estado fica omisso a respeito da promoção de saneamento básico em alguns lugares do território nacional. Eu iria colocar Brasil, mas como eu já coloquei Brasil na introdução, e eu vou falar brasileiro aqui agora, falando do Betinho, ia ficar repetindo o Brasil brasileiro, então eu coloquei assim, e é isso. Segundo Betinho, sociólogo brasileiro, só a participação cidadã
é capaz de mudar o país. Nesse sentido, entende-se que a desigualdade social auxilia o agravamento do problema, uma vez que as minorias permanecem em estado subhumano nocivo à saúde por falta de investimento público no que concerne ou concernente a no que concerne ao tratamento de esgotos, controle de pragas, entre outros, enquanto a classe privilegiada é favorecida. Desse modo, nota-se que a cidadania, na prática, não chega a todos. É isso, gente, que eu acho que vocês já entenderam, né? Espero que sim. Se assistiram aos outros vídeos, já entenderam. E vamos para o segundo desenvolvimento. Outro sim, o silêncio da população impulsiona a permanência da problemática. Para Platão, a coletividade, quando se trata em combater problemas sociais, tem mais poder do que a individualidade. Com base nisso, fica evidente que o movimento coletivo da sociedade é imprescindível para que mudanças ocorram e os indivíduos, principalmente os mais vulneráveis, não fiquem expostos a uma realidade cruel por conta da falta de recursos de saneamento. Logo, uma ação democrática seria um impulso para que a voz do povo fosse ouvida e então houvesse uma possível intervenção estatal. Gente, então é isso. Como eu falei, você poderia ter colocado um dado ou um conhecimento de outra área aqui, tá? Mas esse argumento da inércia dos cidadãos com essa citação de Platão, parafraseado aqui no caso, né? Ficou muito legal, eu achei. E é isso, então vamos para a conclusão. São vitais, portanto, ações capazes de mitigar, né, que é diminuir, sinônimo, a falta de saneamento básico no Brasil. Trazer o tema de volta, sempre trazer o tema. Assim, urge que o poder público, ou seja, o agente, por intermédio de verbas governamentais, o modo meio, promova um maior número de equipamentos para saneamento, bem como a contratação de mais trabalhadores da área. Ponto. Aqui já é o quê? A ação. O que ele tem que fazer? Deve haver uma prévia avaliação das regiões mais necessitadas de tratamento imediato, detalhamento, a fim de que tais locais sejam restaurados e a população desfavorecida possa viver livre da insalubridade. Ponto. Acabou aqui, então, tem os 5 elementos, tá? Agente, ação, modo, detalhamento e fim. E com isso, a gente já ganha 200 pontos na competência 5, tá? Na conclusão. Aí aqui é o minha segunda proposta de intervenção, falando sobre o problema do segundo desenvolvimento, da inércia, né, dos cidadãos. Ademais, cabe aos cidadãos irem às ruas por meio de suas vozes, lutar em busca de seus direitos mínimos, como a qualidade de vida, com o intuito de que o governo tome uma atitude para reverter tal conjuntura. Feito isso, a precariedade sanitária da Europa medieval poderá não ser configurada à realidade do Brasil no século XXI. Gente, desculpa a gravação porque, né, não tenho suporte para colocar aqui. Eu também não consigo enxergar muito bem para ler, então fiz meu máximo aqui. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. E é isso, tá vendo? Não é tão complicado, ficou bem simples como eu falei, na minha opinião, porque poderia ter feito com outros argumentos ou com dados estatísticos, mas é isso.